Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos do Olhar Espírita, novamente aqui para uma nova produção, um novo programa aqui no Canal 10, Rede Cabo Frio TV. E temos um outro assunto aqui para nós abordarmos com os nossos convidados, uma só que é convidada, que é a Dirce de Oliveira, que é do CELD e do Semeador.net, e o nosso querido Marcelo também, que está aqui compartilhando a mesa comigo, né? Mediador também aqui do programa, para a gente poder abordar um tema que é um tema delicado, um tema triste, um tema atual, que, digamos assim, nos impacta com imagens que a gente é melhor nem lembrar. Nós vamos falar sobre os conflitos e as guerras. Tá? Esse assunto nós vamos abordá-lo sob o olhar espírita. E como temos pontuado, o olhar espírita traz alguns subsídios, alguns modos da gente encarar, algumas perspectivas que, digamos assim, traz ao mesmo tempo um aclaramento das situações sob o ponto de vista espiritual, que faz muita diferença, e nos conforta, porque nos possibilita enxergar os fatos, enxergar mesmo a guerra, que é uma coisa que é muito chocante, absurda, né? Destruidora, e a gente consegue ter um entendimento, um olhar, uma leitura um tanto diferenciada de outras leituras que se fazem por aí. Então, vamos aqui iniciar o nosso trabalho, né, habitual, com uma prece, como sempre fazemos. Precisamos elevar o nosso pensamento, precisamos estar em prece, estar em conexão com um plano mais alto que nos sustenta e nos ampara pela misericórdia do nosso Pai Celestial. Então eu vou pedir para a Dirce, viu, Dirce? Faz a nossa prece, por favor, inicial, tá? Do nosso trabalho. Com certeza. Agradecendo a todos, né? E convidando para que unam-se a nós nesse momento de prece, de luz, rogando acima de tudo a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que abençoe esse instante, essa proposta de refletirmos como estamos, como somos, o que aqui estamos a pregar. Deus, rogamos nesse momento, traga sua luz aos nossos corações, traga sua luz às nossas mentes, que possamos, utilizando desse instrumento de levar a tantas mentes, que possamos assim trazer reflexões profundas à luz da doutrina espírita, para que tantos possam compreender que essa vida que aqui estamos é uma breve passagem. Jesus possa nos abençoar e os espíritos amigos, condutores desse instante, possam se fazer presente, dando a condição, a orientação e a intuição. Aqui estamos para mais um dia de trabalho através do olhar espírita. Graças a Deus. Obrigado, Dirce. Vamos então, né, começar aqui o nosso babado. Como diz o Marcelo, gosta dessa palavra, não sei porquê, mas ele gosta dessa palavra, né? Então, meus amigos, a gente falar sobre guerra, que a gente está em ponto final, no último bloco, a gente vai estar falando sobre guerra. Mas de onde vem, de onde se origina, digamos, assim, esses problemas, esses dilemas humanos, até o ponto de chegar na guerra de fato, na via de fato, não é? Primeiro tem um conflito. A gente precisa falar um pouquinho a respeito do conflito. E quando a gente fala de conflitos humanos, eu fui buscar uma definição que é muito interessante, uma definição de um brasileiro, né? Tem até um nome Chiavenato, Hidalberto Chiavenato. É um brasileiro, ele é um cara muito um estudioso na área de administração, de empresas e tudo, e ele fez uma definição muito interessante sobre conflitos. Ele classificou, ele disse que tem vários tipos de conflito, e ele classificou em dois grandes blocos de conflito, que é o conflito interno e o conflito externo. Quando ele fala do conflito interno, ele está falando do conflito intrapessoal, ou seja, dos dilemas de ordem pessoal, que todos nós temos. Esses problemas, né? Esses dilemas de ordem pessoal, que não envolve terceiros, é você com você mesmo. A gente tem
esse problema, esse babado aí que é forte, né? E tem a questão também desse problema do conflito externo. E quando ele fala do conflito externo, ele se refere a esses desacordos, essas divergências, incompatibilidades, né, de valores, de necessidades, de opiniões, de desejos, que é tão comum, né, de uma para outra pessoa, que pode ser de uma pessoa na relação ou das duas pessoas em conflito com ideias diferentes, ideias opostas e tudo mais. Então, quer dizer, a questão está em vários níveis, né, como nós já falamos. Nesse caso assim, do externo, ele vai estar no nível interpessoal, que é como ele classifica, intragrupal, ou seja, dentro de grupos, intergrupal, entre grupos, né? Intraorganizacional, dentro de uma organização ou de uma instituição, também existe, mesmo as instituições religiosas existem conflitos, e organizacional, ou seja, entre organizações, entre instituições, né? Então, quer dizer, ele fez uma abordagem muito interessante porque abriu o leque aí da questão do conflito, né? Aí a gente, considerando essas definições aqui desse estudioso, como é que é essa situação, né? A origem do conflito, né? O que você tem a dizer um pouco sobre isso, Dirce? Assim, como é que isso se inicia, se estrutura o conflito, né, ao ponto de começar a trazer problemas, vamos dizer assim? Flávio, Marcelo e a todos, né? Vamos associar a palavra conflito a uma outra, Sim. muito utilizada, inclusive, na doutrina espírita: evolução. Mas vamos olhar a questão evolução, num primeiro momento, pelo viés da própria biologia, da sociologia, para chegarmos até o olhar, né, da doutrina espírita. Pensemos no que nos traz a ciência. Enquanto seres que saímos da era primitiva, né, enquanto o homem dito das cavernas, o que ele fazia? Ele não exatamente guerreava, mas ele precisava preservar-se. Então, diante dos perigos que lá existiam, no instinto muito mais animalesco, porque ainda os rudimentos, né, de um pensar, de uma consciência estavam nascendo, o que ele fazia? Ele utilizava-se de instrumentos que dessem àquele corpo que ele tinha muito mais ferocidade diante de tudo que ele poderia lhe existir. Então, num primeiro momento, ele defendia a si, ao grupo que ali existia, para sobreviver. Então, havia já dentro daquele ser não um conflito, mas um desejo de preservar-se. E é interessante, né, Marcelo? É interessante, Flávio, que à medida em que nós fomos saindo do homem das cavernas, né, do homem sapiens para o homem sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe para o homem que sabe, não era para isso ter tido uma outra conotação? Eu não preciso mais atacar o outro para me preservar. Eu posso demarcar meu território, eu posso mostrar o lugar onde eu estou e ali viver em paz. Não era para ter sido assim? Acho que o roteiro era esse, né? O roteiro evolutivo era para ter sido seguir dessa forma. Mas o que ocorreu? À medida em que nós descobrimos que o preservar também significava adquirir, nós começamos a ir buscar além daquilo que eu já tinha conquistado. E aí eu não mais me preservei. Eu passei já a atacar para ter. E aí nós fomos evoluindo, saindo daquela condição, né? Saímos do homem sapiens para o homem sapiens que sabe, o homem que sabe para o homem que sabe. Fomos seguindo, mas os rudimentos animalescos permaneceram em nós. E à medida em que nós passamos a ter raciocínio, entendimento, compreensão maior, nós passamos a viver um conflito. Porque agora eu sei que eu posso me preservar de uma maneira, mas eu quero ainda mostrar ao outro a minha força. E aí o meu conflito interno inicia. Une-se aos conflitos internos porque imaginem vários povos, várias culturas, várias cabeças, pensando no medo que sente do que o outro vai trazer, desejoso do que o outro tem, porque o que o outro tem pode me ser muito importante e me dará, inclusive, muito mais poder. Eis o conflito interno diante do conflito externo,
virando o que hoje nós conhecemos como guerras. Diga lá, Marcelo, para o nosso babado. Eu adicionaria essa confusão à dinâmica da reencarnação, porque nós não estamos falando de sociedades que se extinguiram. Nós estamos falando de sociedades que vêm se repetindo e desenvolvendo intimamente esses conflitos. Então, quando você aborda inicialmente esse Homo sapiens, que lá no princípio não tinha conflito, ele tinha sobrevivência, ele só queria sobreviver. E ali o que era realizado não estava em conflito, porque a sobrevivência era maior do que qualquer crise existencial. Dentro da dinâmica de evolução, nós começamos a conflituar através do momento e a partir do momento que nas nossas múltiplas encarnações começou-se a ponderar se eu preciso continuar vivendo nisso, ou se eu preciso permitir que o outro avance por esse caminho que eu discordo. Então a gente vê que o conflito com a dinâmica da reencarnação, ele ganha um contorno. E a gente percebe outro elemento, Flávio, relembrando o Evangelho de Jesus, na conversa de Jesus com Nicodemos, se não me falha a memória, que o Espírito sopra onde quer. Então você vê a inserção de almas conflituadas em sociedades que são pacifistas, e você vê ainda a dinâmica de sintonia de almas que se reúnem. Quando você aborda essa questão inicial das organizações, as almas se organizam por sintonia. Então, quando você vê nichos de conflito, você fala assim, nossa, há uma concentração enorme de pessoas guerreando. Por que há muita guerra naquele lugar? Porque depois que se morre, você começa a se procurar afins e elementos de sintonia. Então, são sociedades constituídas para o conflito. São Enquanto você tem sociedades que são pacifistas, de almas que se reúnem, você vê sociedades que são reunidas por almas que amam o conflito. E a grande dinâmica da reencarnação é instrutiva. Vejo muito isso nos lares espíritas, né? Você tem um filho, você tem um sobrinho, você tem um irmão, nasceu, foi evangelizado, de repente o cara vira o cabrunco, como se diz, né? Ele é estranho, ele é uma alma diferente, ele quebra, ele questiona, ele é inquisidor, ele está sempre armado para a guerra, o combate. Ele foi evangelizado, ele foi ao centro, ele recebeu a mesma educação. Mas por quê? É preciso que se olhe que aquela alma conflituada e conflituosa e conflituante, ela é uma geradora de conflitos, ele gosta de gerar conflitos, chegou no seu lar com função instrutiva e educativa para que você auxilie, né? O que a gente vê hoje muito é que nós não somos conflituosos enquanto não nos apertam o pé. Então a gente está reencarnado num lugar morno para os nossos embates. Mas quando alguém nos chama, a coisa é a questão, né, de zona de conforto, né, Marcelo? E a criatura descobre a sua zona de conforto e alguma coisa que venha a ameaçar, vamos dizer, esse homo sapiens primitivo, ali, porque o que disse abordou, que a gente às vezes fala enquanto ser humano, está muito longe, mas isso não está longe no eu espírito. O eu espírito do Flávio. Por isso que nós situamos essa abordagem sobre o conflito nesse nível, para a gente poder entender onde está, digamos, a raiz do problema, né? Que a raiz do problema está dentro de nós. É o espírito. Né? É o espírito, são as individualidades, é o indivíduo. Né? Isso começa em nós mesmos, né? Está arraigado em nós ainda. E é uma raiz que ainda está presente em nós. Flávio. Tanto é que, como você abordou, é essa questão. A gente está numa boa, né? Está em paz com todo mundo, está rindo, feliz, mas vem alguma coisa. Aí o outro fala para você assim, fulano se transformou. Ele não se transformou, ele apresentou uma nuance de alma anímica que até aquele momento ele não precisava acessar. Marcelo, o trânsito. Veja bem, a gente quando vai e pega um veículo, é como se a gente vestisse uma armadura.
de guerra. Né? A gente vai para uma luta aí nas vias. De alguma maneira você está ali se defendendo, se afastando um do outro, né? Freia, avança, acelera, não é verdade? Você tem aquele domínio ali dentro daquela armadura. Então esse é um processo que é muito tendente a uma questão de conflito, porque são velocidades maiores do que a gente tem normalmente, né? É um equipamento que você, para usar, tem que ter habilidade. E às vezes você né? dá uma bobeada e pronto, dá uma zebra. Eu diria até, nem precisa ser um carro. Pense numa fila demorada. Olha, cada um ali com os seus problemas, com os seus conflitos pessoais, transforma aquele espaço numa guerra. Isso. Porque os pensamentos, e aí o que a doutrina nos fala, as vibrações que vão surgindo através daqueles pensamentos que vão sendo alimentados, ali surge um campo de guerra onde basta um chamar o outro para tomar uma atitude. Pois é. Pum! Explodiu. Né? Explodiu. Eu queria pegar um gancho no que o Marcelo trouxe. Nós vamos ter que deixar para o próximo bloco. Sem A problemas. gente vai dar uma paradinha, amigos. Voltamos já já. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. De volta, então, amigos, para darmos sequência aos nossos debates, à nossa conversa aqui sobre os conflitos e as guerras. E estávamos conversando aqui disso, estava concluindo aqui um raciocínio. Prossegue, por favor, aí, Eudícia. Isso, eu queria pegar um pouco daquele gancho que o Marcelo trouxe sobre a reencarnação e os conflitos que já trazemos de outras existências e que eclodem, né? Basta alguém dar uma cutucadinha, basta me provocar, né? E lá vamos estar nós. Afinal de contas, qual a função da reencarnação? Não é reorganizar sentimentos? Durante muito tempo, né, foi propagado que era vir aqui sofrer porque nós jogamos pedra na cruz. Eu acho que todo mundo já entendeu que nós viemos aqui reorganizar, ressignificar, reeducar quem somos nós. Então chegamos aqui repletos ainda de muitos conflitos, repletos ainda da ideia da posse, da superioridade, ou inclusive da baixa estima na qual eu preciso da superioridade para melhorar algo em mim que eu não consigo entender que esse melhorar algo em mim é o que o Cristo falou: fraternidade, igualdade, solidariedade. Somos iguais, mas ainda ficamos muito nessa ideia da superioridade, como se aquilo fosse resgatar um valor perdido dentro do meu ser que durante as outras encarnações ou eu tive ou eu não conquistei. Então, quando você trouxe, né, o conflito interno de cada ser, imagine, como você falou, reunir grupos de pessoas em determinados países, e essas pessoas já viveram outras guerras,
estão em solos ainda banhados de sangue, de espíritos desencarnados que ainda querem também. Sem dúvida. O conflito do Oriente Médio, o conflito ali da Palestina, Sim. ele é arque-secular. Já Sim. são 4.000 anos. Aquilo remonta a muitos séculos atrás. Então, quer dizer, aqueles espíritos estão imantados ali por uma questão até das tradições, por uma questão até de uma série de influências, até, digamos assim, ritualísticas também, né? que envolve todo um processo, e imanta, os espíritos estão imantados. É uma comunidade, né, de espíritos, não vamos chamar de legião, seria até, mas uma comunidade, um grupo grande, largo de espíritos, que tem aqueles que estão encarnados e tem aqueles que estão desencarnados na erraticidade, aguardando uma outra oportunidade para reencarnarem. E a coisa parece que não tem fim. Por mais que tentem acordos de paz, por mais que se tente um processo de um ceder para cá, outro ceder para lá, não há entendimento. Não, exato. Não se aceitam, absolutamente. Se me permite a consideração, sabe por que eu vejo que não há? Porque ainda que a palavra guerra e conflito, as palavras guerra e conflito sejam feias, um lado sempre... Diante de uma sociedade conflituada, quando tem uma pessoa com determinado raciocínio ativo, ela equilibra e domina o grupo. Nos conflitos, quando se arma, alguém está vendendo aquelas armas. No conflito, quando se entra em guerra, alguém está fomentando e alimentando aquela guerra. Alguém vende a arma, alguém vende o abrigo de segurança, alguém vende a passagem para você fugir, alguém vende a água que acabou, alguém vende o alimento que escasseou. Eu volto ao Homo sapiens, que ele não obtinha lucros. Infelizmente, Flávio, a razão, a racionalidade, para os... Como há um item aqui, tem pessoas que praticam o mal pelo simples prazer, pelo lucro que aquilo advirá à vida daquela pessoa. Então você tem que... Aqui nós vamos entender. Há conflitos que têm como fim buscar o equilíbrio. Eu estou em conflito, eu não aguento mais o meu conflito, eu vou buscar auxílio psicológico, eu vou buscar auxílio psiquiátrico, eu vou buscar auxílio religioso, mas há pessoas que sobrevivem das guerras alheias. Lucram com esse negócio. Então, enquanto a luta íntima de uma pessoa, o desejo de posse justo, muitas vezes, de uma pessoa por uma região, for objeto de lucro para alguém, esse alguém não objetiva que haja a paz. É igual a farmacêutica. A empresa farmacêutica, ela não existe para que haja a saúde. Ela existe para a permanência da doença. Se houver a saúde, ela não vende mais remédio, ela quebra. Então, toda hora ela tem uma coisinha nova para te dar aqui. Mas aquilo nunca vai te curar. Por que aquilo nunca vai te curar? Porque não é objetivo a cura. Eu preciso de você adoecido para eu gerar recursos. O conflito fomenta recursos. Porque existe uma indústria, digamos, da beligerância. Né? Com a beligerância, certeza. Ela gera lucro, e lucros fabulosos. Né? E existe também, no mundo espiritual, você falou de lucro, eu fui logo pensando aqui, que existem espíritos desencarnados que também lucram com as guerras, os conflitos internos e externos. Eles lucram, primeiro, com o gozo que eles sentem daquele mal que vai espalhando. O segundo lucro que eles têm é da própria dor que eles vão ali infligindo. Aí as pessoas falam, nossa, mas espíritos desencarnados sentem esse prazer em ver tanto sofrimento? Encarnado sente? E o encarnado futuramente será o desencarnado? Existem pessoas onde o sofrimento, exatamente, o sofrimento de um, infelizmente, é o prazer do outro, é a doença. É a doença do ser, é a doença da alma, que cientificamente damos o nome de sociopatia.
São os sádicos de plantão, né? Exatamente, que tem nos dois planos da vida. Pois é. Então, vejam, os conflitos, né, como o Marcelo falou, uma palavra tão ruim da gente começar a pensar, mas ela é geradora de tanta desgraça na vida das pessoas, que nós deveríamos conversar mais ainda. O que cada um carrega consigo como conflito? O que você é capaz de provocar diante do que você carrega com você? Porque quando a gente olha a guerra lá, como nós estamos vendo agora em Israel, quando a gente vê na Ucrânia, a nossa guerra aqui do Rio de Janeiro, né? A guerra na África, nós achamos que aquilo está distante. Mas e nos lares? Que estão provocando nas crianças? Você está me fazendo lembrar uma questão, né? Esse despertar desse olhar para a nossa condição de espírito em evolução, a nossa espiritualidade, que muitas vezes ela está embotada, ela fica, digamos assim, meio embaciada diante de tantos apelos à questão materialista, esses questionamentos de temos que viver tudo agora, né, o que eu puder, tudo que eu puder, não é isso? E as pessoas se distanciam dessa situação, que é uma situação pertinente, fundamental, que a gente veio aqui desenvolver também, que é a gente dar um espaço para esse aspecto nosso, da nossa espiritualidade. Então, essa busca aponta assim, para nós e para quem não se encontrou ainda nesse caminho, de fazer essa busca junto ao meio religioso, junto às religiões, junto à casa espírita. As casas espíritas estão abertas para recebê-los, qualquer casa espírita que é da nossa região. Aqui temos vários companheiros que são sempre companheiros que frequentadores de alguma casa espírita. Então, temos a oportunidade, como tem tantas religiões também que dão suporte, podem oferecer, fazer a sua apresentação, fazer o seu apelo, no sentido desse olhar da gente começar a se posicionar por essa linha. Porque se a gente tardar em fazer esse percurso, a gente fica, muitas vezes, à mercê de influências que vão nos conduzir aos conflitos e às guerras, com certeza. Né? O Marcelo trouxe, né, a questão bélica, e quem lucra com tudo isso, nós estamos diante do materialismo. É o materialismo versus o espiritualizar-se. Por que o homem das cavernas ele tinha uma autodefesa, mas ele não trazia consigo esse mal? Porque ele queria apenas preservar-se. Por que nós hoje, 2023, ainda vivemos de guerras? Por que ainda tem gente que vende tudo isso, tem o dinheiro? Por que tem outras pessoas que vão espalhando isso por onde vão passando? Porque ainda vemos a vida como sendo essa única, e tudo que eu aqui conquistar vai me dar ou poder, né, ou prestígio, ou prazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Dirce, porque a Dirce, apesar de espírita, ainda que espírita, também é psicólogo. E você iniciou sobre os conflitos íntimos, os conflitos internos. E é muito louco, porque você viu ano passado, você tem visto, né, antes da pandemia, na pandemia chegou um ápice, o suicídio. Nossa. O suicídio, ele é assim como o assassinato do seu inimigo, assim como o escravizamento do seu inimigo numa guerra, quando você se autoextermina, você perde o autoconflito, o conflito consigo próprio. Então, e isso é muito silencioso, Flávio, porque quando a gente vê uma guerra urbana, quando você vê uma guerra armamentista, aquilo te olha e te choca e vamos fazer algo. O problema é quando você vive o conflito silencioso, com seu emprego, com seu salário em dia, com 5 refeições feitas, com seu carro, com a prestação paga, com seu cartão de crédito, pessoais. Com as relações pessoais, e de repente o fulano se extermina, ou o fulano desenvolve um surto e extermina alguém e se extermina, ou então de repente o fulano desenvolve um surto psicótico e tem sua razão roubada. Quantas pessoas que a gente conhece, convive, passam por surtos que estão se hospitalizando, hospitais psiquiátricos, justamente sem nunca ter colocado a mão numa arma, porque estão vivendo esse conflito íntimo, Dirce. Exatamente, Marcelo, Flávio, né?
Quantas pessoas, inclusive, nós estamos falando, você falou de um suicídio, do autoextermínio, mas tem aquele suicídio silencioso em que a pessoa está no automático, ela não está mais vivendo com prazer, com alegria. É como se ela tivesse matado a própria vida, só que está respirando, está vivendo. É onde a gente começa a adoecer. É onde os casos, né, de ansiedade, de depressão vão chegando. Essas pessoas nunca pegaram numa arma, nunca estiveram, pelo menos na presente encarnação, dentro de uma guerra. Mas vamos pensar juntos aqui. Você viver sem algo chamado esperança é desesperador. Você está dentro de uma relação, num trabalho, e você não conseguir olhar para a sua vida e ter nela um objetivo, o que essa pessoa pensa? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Então, veja a importância, né, de eu entender que quando aqui retorno, vamos falar como espírita, o nome do nosso programa é Olhar Espírita, quando aqui retorno, eu retorno exatamente para que eu possa encontrar meios de dar à vida um significado. Mas qual o significado? O que é me dito pela mídia? O que as pessoas me cobram? Não, um significado daquilo que eu já carrego comigo. Disso, fala em outras palavras então. Ok. Quantos sonhos nós temos desde pequeno? Muitos. Quantos conseguimos realizar? Nem tanto. Mas para algumas pessoas parece que as coisas sucessivamente não vão dando certo. Parece que falta um pedaço. É uma melancolia, uma saudade de não sei o quê. E ela não olha para as coisas que tem ao lado. Ela continua focada naquilo que falta. Naquilo que está faltando, né? Exato. Eu vi uma charge muito interessante que mostrava uma pessoa com uma fatia e toda contente porque estava com aquela fatia nas suas mãos. Ou seja, feliz pelo que tem. E o outro tinha o bolo inteiro, a goiabada inteira, e estava faltando exatamente aquela fatia que o outro levou. Para esse, uma infelicidade pelo que estava faltando. Exato. Para nós falarmos isso sentado aqui, é tranquilo, mas para quem está vivendo, é conflituoso. É conflituoso. Por isso que é bom que a gente leve isso. Se você olhar o que falta, o vazio aumenta. Mas se você olhar que ainda tem um pedaço ali... Meu pai, não é que você tem, já tem muito, né? E nós, na verdade, nós somos abastados, todos nós somos muito abastados, porque temos a misericórdia divina ao nosso favor, sempre, sempre, sempre. Então, essa percepção, a gente, com esse olhar mais ampliado, com a abertura e digamos, a gente avançar nesse leque de perspectivas espirituais, você passa a ter uma sustentabilidade no sentido dessa questão que você está falando, da razão de ser, do que eu vim fazer aqui, do que significa essa minha presença aqui. Você ressignifica a sua vida. É um processo de ressignificação da vida. Isso. Flávio, e essa sua abordagem imprescindível, porque quando nós estamos falando aqui em conflitos, nós estamos falando em conflitos individuais. Quando você fala em guerra, você fala numa explosão de conflitos individuais que se somaram e se transformaram em algo maior. Não se consolida uma guerra se boa parte daquele grupo está apacentado, está serenado. A gente precisa insuflar a falta do bolo. Isso. A gente precisa dizer que eles estão tirando o que é nosso. Então, quando a gente aborda o conflito, você fala assim, mas quando é que um conflito vira guerra? Um conflito vira guerra, um conflito pessoal vira guerra, quando eu junto Dirce, você e eu, já temos uma patrulha. Já podemos começar. Basta alguém ter disposição. Basta alguém ter disposição. Pois é. Amigos, vamos ter que dar mais uma paradinha. Voltamos já já.
De volta então, amigos, para o nosso último bloco, falando aqui sobre os conflitos e as guerras, né? Vamos então prosseguindo com o Marcelo, ele estava fazendo uma colocação, mas antes de você entrar, Marcelo, eu vou colocar uma questão aqui, que na verdade até o próprio Livro dos Espíritos nos fala sobre isso, na questão 742. Chega-se a dizer que, e quando se torna necessária a guerra? Será que a guerra ela precisa acontecer em algumas situações, ou sempre existirá uma outra via para resolver as questões, né? Como é que é isso? Flávio, guerra é fracasso. A guerra, ainda que ela seja uma dinâmica escandalosa, nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor nos dizia: o escândalo é necessário. Entretanto, ai por quem ele venha. Então, a guerra é uma via escandalosa. A guerra é uma via de derramamento de sangue, de rupturas familiares, de rupturas sociais, de destruição de sociedades, destruição de conceitos, sobreposição de culturas e de valores, né? Você quem viaja pela Europa, esteve há um tempo na Europa, você vai em Portugal, você chega ali e vê apontamentos mouros, você vai na Espanha, você vê coisas dos mouros, você corre, então você vê as invasões, as captações, o quanto os povos invadiam, e eles não estavam dispostos a sobreviver com aquelas culturas, eles precisavam deixar naqueles lugares as suas marcas. Então, a guerra ela é imprescindível. Em que sentido? Quando a solução dos conflitos no plano individual fracassa, os conflitos entram no plano do coletivo e no plano do coletivo não se chega a um acordo. E aquilo explodirá em belicosidade. Mas não com o fim de dizimar, mas com o fim de refletir o quanto de sofrimento aquela situação causa no outro. Então, assim, quando a gente vê... Eu vou citar aqui um exemplo da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra já estava lá com quase 100 anos de guerra, quando 3 espíritos, segundo o apontamento que o Leon Denis faz num livro chamado Joana d'Arc, convoca Joana para assumir uma função como oficial. Então, uma mulher, lá no meados do século XV, vai assumir com 19 anos uma função. Então, qual era a grande função de Joana d'Arc? Sob orientação de Santa Catarina, Santa Margarida e de São Miguel Arcanjo, espíritos que faziam sua orientação. Era promover, não a guerra, mas promover a paz. A questão é esse olhar. Quando você entra numa guerra, você quer promover a pacificação ou você quer dizimar o seu inimigo? Nessa obra que o Leon Denis redige, ali você encontra a Joana não como uma fazedora de guerra, mas como uma pessoa que, em meio à guerra, usa os recursos que possui para estimular a paz. A questão não é se eu devo ou não entrar em guerra. A questão é, se for inevitável que eu entre numa guerra, eu entrarei com sangue nos olhos para exterminar, sem compaixão, o meu inimigo, ou eu entrarei com o objetivo de botar um ponto final naquilo para que a gente encontre
um caminho de redenção. Ou seja, você precisa saber fazê-la com a humanidade. Se você vai entrar numa guerra, você tem que entrar mais... A questão maior, se me permite, é que a guerra ganha para a sociedade atual um ponto de glamour, glamourizada. Eu vou lutar pelo meu país. Eu vou pisar e tripudiar sobre o meu inimigo, porque o meu inimigo não terá de minha parte piedade. Isso, para uma pessoa que não acredita em nada, talvez até faça sentido. Mas para um espírita, quando mentaliza a guerra e ele sabe que o soldado que você mata ali reencarna aqui e pode reencarnar como filho do seu assassino, já pensou? Quantas pessoas foram mortas numa guerra e quantas pessoas retomaram? A gente se lembra aqui do capítulo do livro de André Luiz, os Mensageiros, quando vai abordar a reencarnação de Segismundo, que Segismundo volta, começa a rodear a família que ele iria reencarnar e ele havia assassinado aquele que seria o seu pai. Então não adianta, a questão é, numa guerra você não extermina os seus inimigos. Numa guerra você liberta fisicamente os seus inimigos para que eles possam, em outra oportunidade, retomar esse conflito. Sim. Só que ganhando termos de conflitos domésticos, o filho que não gosta de você. Talvez essa resposta aqui, a liberdade, esteja um pouco nessa linha aí do que você está falando, né? Não seja exatamente a liberdade do país ou a liberdade dos povos, mas uma liberdade nesse nível individual. Com certeza. Isso. E tem a questão do progresso. A Guerra dos 100 Anos, quem nos traz também é Leon Denis e Emmanuel. Os ingleses, eles eram muito mais organizados, eles tinham um poder muito maior do que a França. Então, eles com certeza iriam ganhar aquela guerra. Mas a França já estava sendo preparado, aquele país, para receber os futuros pensadores que iriam nos auxiliar a muito do que hoje nós devemos, inclusive Allan Kardec e tantos outros, Leon Denis, enfim. Franceses. São franceses. Então, o mundo espiritual já havia preparado todo aquele espaço, aquele país, né, para que futuramente recebesse. Com a entrada dos ingleses, aquele chão inteiro seria manchado de sangue, e, inclusive, a mudança genética, porque são povos diferentes. Por isso que eles falam do progresso, não é só o progresso tecnológico, é o progresso humano. O Brasil, por exemplo, é um país, aí quem nos fala é o Dr. Bezerra de Menezes, com pouco sangue derramado de guerras. Porém, a partir do momento em que nós autorizarmos o aborto, nós vamos sujar a nossa terra de sangue. Então, quantos espíritos que não poderiam reencarnar aqui, porque a atmosfera seria outra, a vibração seria outra, eles terão que fazer um esforço maior até essa Terra estar minimamente organizada para que chegarem. Então, imagine o tempo que haveria. Ou seja, o progresso é porque, às vezes, nós pegamos algumas falas espíritas e ficamos presos só a um contexto. Tem um progresso tecnológico, sim, na guerra, mas existe um outro tipo de progresso, que é o humano. E que, a partir do momento que a guerra explode ali num local, às vezes, inclusive, muitos desses espíritos precisarão desencarnar por esse viés tão violento para até olhar e ver. Nossa, um dia eu também fiz isso em outros povos. As nações, e com base nessa sua abordagem, diz, as nações, entre as nações que têm sobre o planeta Terra maior força armamentista, nós temos a Alemanha e o Japão, que são nações extremamente anti-guerra. Sim. Porque foram duas nações que aprenderam com a destruição. No grande conflito da Segunda Guerra Mundial. Hiroshima e Nagasaki, o Japão não esqueceu daquilo. Isso. E ele optou por não devolver aquilo. Mas o que fez isso ocorrer? A reencarnação. Quanto daqueles que hoje estão no Japão e na Alemanha não fizeram o horror na Primeira e na Segunda Guerra? A Alemanha, inclusive, foi um dos poucos países que, em refugiados saindo da África, que é uma guerra eterna também, a Angela Merkel foi uma das poucas dirigentes de um país que abriu as fronteiras e brigou por isso. Então,
quantos alemães não estavam recebendo de volta muitos daqueles que eles expulsaram, domaram? E alemães que não lutaram. E alemães que não lutaram. Angela Merkel provavelmente não era nascida na guerra. Isso é o progresso. A fraternidade se fazendo, né? Porque às vezes a gente vai ter que sentir na carne para poder nos afastar de uma doença. Desculpa, Marcelo, mas a gente enxerga muitas vezes esse progresso nesse viés materialista, né? Isso, nesse olhar materialista. E aí eu vou pegar essa fala e vou te devolver uma abordagem que você fez lá no começo. O Oriente Médio, que há 4.000 anos vive em guerra, não aprendeu. Exatamente. Não aprendeu. Isso, para eles, a guerra é DNA. Flui na corrente sanguínea e na corrente fluídica. É a terra prometida que eles querem. Que eles querem no grito e na marra. Então, quando você fala quantas nações que experimentaram os horrores da guerra tiveram as suas lições. E hoje você vê lugares que a belicosidade ela é infinda. Ela é infinda. Um dia acabará? Um dia acabará. Mas a gente não sabe como. E outra coisa, quando você fala em Oriente Médio, você fala na terra do Cristo. O berço de Jesus. Jesus é nascido no Oriente Médio. É um grupo, muitas vezes, também tem a marca do dogma, né? Você vê o dogma, como que ele é poderoso, né? Nesse aspecto, né? O dogma, como que ele é dominante, ele gera todo esse... perpetua, né, o conflito. Né? Essa guerra em Israel, para compreendê-la, tem que ter um estudo. Porque senão nós vamos ficar pensando por que Israel está fazendo isso. E os palestinos, por que foram lá cutucar Israel? Quer dizer, não foram os palestinos, né? Foi um grupo terrorista, o Hamas. Por que foram lá cutucar um país forte em armamentos? Para compreender isso, é preciso ler, é preciso entender que muito antes do Cristo, aquele povo foi escravizado, foi subjugado, e que o povo que está na Palestina também, que é o pedaço de terra, que se sente dono. Então tem que entender isso, tem que entender história e pensar quantos ali já foram e voltaram no processo reencarnatório e não entenderam que a guerra que traziam era com eles mesmos e os dogmas, e não uns com os outros. Pois é. Eu acho que nós já estamos chegando já ao nosso final. A gente vai fazer as nossas considerações finais, né? E eu vou pedir para Marcelo. Bem, Marcelo, faz as suas considerações finais, por favor. Eu gostaria que, antes de nós refletirmos sobre as guerras de fora, nós nos perguntássemos que tipo de agente a gente é. Se a gente é um pacificador ou se somos aqueles fomentadores de conflito, de guerra. E aí eu volto para a sua abordagem inicial, Flávio, muito pertinente, né? Porque os geradores de guerra na sua família, os geradores de guerra no seu ambiente profissional, os que geram guerra no seu ambiente religioso, no trânsito, os que geram guerra na via pública, há pessoas que se especializaram e acreditam que guerra é um direito. Porque dizem assim, estou usando dos meus direitos. Estou dos meus direitos. Então eu gostaria de que nós compreendêssemos que todos os conflitos macros têm origem no micro. Sabe? Ninguém levanta de manhã e fala assim, nossa, vou tampar uma bomba ali. Isso vem sendo construído. E aí mesmo, não jogue fora e nem ignore ideias esquisitas, macabras, que rondam a sua cabeça. Não dê de comer para elas. Sabe? Não dê de comer aos seus fantasminhas internos. Mate eles de fome. Pare de alimentar caraminhola. Porque é daí que a coisa ganha o volume. Foi uma delícia estar com vocês hoje, discutindo um assunto tão complexo que fluiu de uma maneira tão bacana, tão leve. Que bacana. Tão bacana. Por favor, então, diz. Isso, né? Suas considerações. Eu vou unir-me aqui a Marcelo, né? Observe do que você está nutrindo os seus pensamentos. Porque essas guerras, elas não estão longe de nós. Pelo contrário, elas muitas das vezes iniciam-se em nós. E nós a levamos para o externo. Houveram guerras aqui no Brasil há um tempo atrás, até por diferença de partido. Isso gerou guerras entre amigos, entre famílias. Então, do que eu me nutro? Existem guerras de torcida. É futebol, né?
e as pessoas estão em guerra. Então, precisamos saber, estou me nutrindo exatamente de quê? Né? Da ideia da paz, ou ainda me sinto muito prazeroso em causar conflitos para jogar para fora aquilo que dentro de mim ainda é tão forte? Jogue para fora, mas não precisa ser numa guerra. Jogue para fora num estudo, numa conversa, numa educação do seu ser. Nessa busca, né, que a gente precisa empreender, nesse caminho que um certo momento na nossa vida a gente vai ser constrangido a trilhar esse caminho. Para a gente não ser constrangido, por que não atender a esse apelo, que é um anseio que está inato, está dentro da gente, né, e que a gente precisa dar corpo para ele, precisa permitir que ele realmente se manifeste e nos conduza a essa busca numa casa espírita, numa instituição religiosa, qualquer que seja, que esteja no propósito de nos melhorar. Porque se a religião não tem esse propósito, não pode nem ser chamada de religião. Porque religião é um curso de mudança para melhor. A gente vai lá para buscar subsídios, elementos, para a gente refazer o nosso olhar, o nosso entendimento e buscar apontamentos que nos dê diretrizes mais felizes para a nossa vida. Então a gente faz isso, a gente precisa fazer isso. Esse é um caminho que a gente precisa trilhar, meus amigos. Então aqui nós encerramos o nosso programa nesse debate muito rico aqui com a Dirce e com o Marcelo. Agradecemos aí a atenção de todos. Até o próximo Olhar Espírita.